Antes da gente estar abrindo a palavra, está nos visitando hoje nossa irmã Josefa e Cristiane, amém? Como a igreja sauda as irmãs, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus, amém? Está na casa do Pai, fica à vontade para adorá-lo, amém? Olha o que as crianças louvaram aqui, né, irmãos? Aviva outra vez, aviva outra vez. Quinta-feira passada nós terminamos a campanha O Deus de Maravilhas. E se Deus quiser, irmão, nessa quinta vamos iniciar uma campanha O Deus de Avivamento. Porque o nosso Deus é um Deus que aviva, né, irmãos? Nosso Deus é um Deus que traz vida, é um Deus que traz renovo. Então, já foi louvado, aviva outra vez. E o nosso Deus tem poder para avivar. Então, se Deus quiser, quinta-feira começaremos a campanha Deus de Avivamento, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Eita, peraí, acende aí. Esqueceu do pastor. Aleluia. Na ira, lembra da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu do seu louvor. Aleluia. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Abacuque, o seu nome significa abraço ou consolo. E graças a Deus, irmãos, que Deus sempre levanta alguém para nos abraçar, para nos consolar. Abacuque, diferentemente dos outros profetas, Abacuque ele ora a Deus e intercede a Deus pelo povo. Então olha a diferença de como Abacuque se comportava. Abacuque era um profeta que ele se preocupava que como estava o povo, que como estava as pessoas. Nós sabemos que Deus trazia a palavra para o profeta e o profeta falava com o povo. Mas aqui o profeta Abacuque, ele vai levar uma causa perante o Senhor a respeito do povo. Agora vamos aplicar para nós, né, irmão? Quantos de nós aqui já não levamos causa para Deus a respeito da obra de Deus, a respeito das pessoas e a respeito do povo de Deus? E graças a Deus, irmão, Deus nos deu resposta, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. O profeta Abacuque, ele estava preocupado com a situação do povo, e ele queria que Deus trabalhasse no meio do povo, e ele pediu para Deus trabalhar no meio do povo, julgar a causa, e Deus respondeu ele de uma maneira que ele ficou impressionado, e ao mesmo tempo ele achou que Deus estava trabalhando de uma maneira que poderia ser um pouco meio injusta. Mas graças a Deus que ele perguntou para Deus. Não tem hora que você fala: meu Deus, eu pedi para o Senhor trabalhar, mas o Senhor está fazendo desse jeito. Será que tem que ser desse jeito?
Será que tem que ser dessa forma? Será que o Senhor tem que fazer isso mesmo? Irmão, se a gente pediu para Deus trabalhar, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus muitas das vezes contraria o nosso jeito, contraria a forma que nós queremos. Eu lembrando aqui, vocês conhecem essa passagem? Lembra Naamã? Naamã, quando ele estava cheio de lepra, ele queria só que o profeta colocasse a mão nele e curasse, mas Deus falou: não, você vai ter que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas ele colocou na mente dele: não, vai ser assim, eu vou lá, o profeta vai colocar as mãos, vou ser curado. Mas Deus falou: não, não vai ser assim não, pode mandar ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então isso mostra que Deus muitas vezes trabalha da forma ao contrário que a gente imagina. Mas o mais importante é o trabalhar de Deus. O mais importante é a gente saber que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está manifestando a graça dEle e a presença dEle. Irmãos, quando nós olhamos o capítulo 1, só para os irmãos entenderem, vamos ler o versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Então Abacuque ele pergunta: Senhor, eu estou clamando, e até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? E não parece que muitas vezes a gente está pedindo para Deus, está falando com Deus, e por nós não ver Deus agindo, a gente acha que Deus não está escutando. Mas Deus está escutando. Ele não é surdo, irmãos. Isaías fala: o ouvido dele não está agravado ou fechado para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Deus, Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o que a gente fala com Ele. E Ele diz: mas clamarei eu e não escutarás, gritarei violência e não salvarás. Já foi falado aqui no início do culto que aquele que perseverar será salvo, mas falou guerra, rumores de guerra, falsos profetas, violência, irmão contra irmão. Então existe violência no mundo, existe injustiça no mundo, existem coisas que acontecem na terra, e às vezes a gente: Senhor, faz justiça, Senhor, trabalha, Senhor, não deixa que isso fique impune. Meu Deus, trabalha nessa peleja. E era assim que ele estava gritando violência. E ele diz: e não salvarás. Ou seja, parecia que não tinha salvação, parecia que Deus não ia salvar ele. E às vezes você diz: meu Deus, mas eu estou clamando tanto tempo, e o Senhor não vai me dar vitória nessa situação, o Senhor não vai dar vitória nessa causa. Talvez seja um parente seu que esteja afastado, talvez seja alguém dentro da sua casa que está te dando trabalho, talvez seja alguém da sua família que está longe, e você ouve notícia que está perturbado, longe dos caminhos de Deus, e você grita: Senhor, quanto eu vou continuar vendo isso, essa situação, e eu estou vendo violência, estou vendo a injustiça, até quando, Senhor, o Senhor não salvarás? Mas graças a Deus, irmãos, que o nosso Deus é o Deus de salvação, como foi falado aqui. Nosso Deus é o Deus de salvação. E nós também ouvimos aqui em Isaías que Ele conserva aquele cuja mente está firme em Ti. Nesse momento, igreja, que nós estamos vendo violência, vendo situações acontecer na nossa vida, ou na nossa casa, ou no nosso meio, a única coisa que vai nos manter a gente em pé é a nossa mente estando firme em Deus. A gente está confiando no Senhor e acreditando: ainda que eu estou clamando, ainda que eu estou gritando, parece que Deus não está salvando, mas eu sei de uma coisa: eu tenho um Deus que age, e Ele age na hora certa. Tem passagens da Bíblia, irmãos, que só que acredita quem tem fé. Nós vemos que Abraão, Deus chamou ele com 75 anos. Ele foi ter filho com 100 anos. Quanto tempo ele esperou? 25 anos. É fácil, irmão, esperar 25 anos.
e ainda mais sabendo que você está com o corpo amortecido, a sua esposa também, seja já só misericórdia de Deus, só um milagre de Deus. Não é fácil esperar, mas Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa? Deus deu um filho ou não deu? Então vale a pena a gente confiar e esperar no Senhor e acreditar nele. Aí o profeta Abacuque também diz assim no 3 do capítulo 1: por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. E ele diz: mas porque por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Senhor, e todo dia eu fico vendo a injustiça acontecendo, as coisas ruins estão diante dos meus olhos. O justo, não vez de sair ali julgado com justiça, ele sai injustiçado, porque a lei se afrouxa e eu só vejo o mal, Senhor. Até quando, Senhor, eu vou ficar vendo esse mal? Até quando eu vou ficar vendo isso? É isso que eu estou vendo. Agora vamos aplicar para nós. O cenário da Abacuque era esse. Ele estava vendo o mal, gritando violência, clamando, e parecia que Deus não estava atendendo. E talvez hoje o seu cenário seja parecido com o dele. Você está vendo o mal, está vendo injustiça, está vendo violência, e parece que nada acontece. Mas o nosso Deus é o Deus de hoje, de ontem e eternamente. O nosso Deus, Ele é o ômega e o alfa. Ele é o princípio e o fim, ou o alfa e o ômega. O nosso Deus, Ele conhece passado, presente e futuro. Enquanto Abacuque está, irmão, nessas lamentações, enquanto Abacuque melhor está nesses questionamentos, falando com o Senhor, perguntando, falando até quando o Senhor não vai julgar, o Senhor já estava preparando algo, só que ele não estava vendo. Traduzindo para mim e para você, o Senhor já está preparando algo, irmãos, para entrar na peleja, para entrar na causa, para agir naquilo que é necessário. A Bíblia diz que o Senhor traz justiça a cada manhã. O Senhor traz justiça a cada manhã. Mas você fala, Ele não trouxe na minha vida ainda. Mas pode ter certeza, na vida de uma pessoa Ele já trouxe justiça hoje. Hoje Ele já fez. Mas Ele está trabalhando e Ele vai agir na hora certa. Ele vai agir no momento certo. E na hora certa Ele vai revelar para nós que Ele vai fazer algo que vai mudar a situação, que vai mudar aquilo que a gente está vendo. Aí quando nós vemos no versículo 5, ele diz assim, aqui é Deus falando agora: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vosso meio, ou em vossos dias, uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque está perguntando, aí Deus fala, ó, eu vou realizar algo no vosso meio. Só que o que eu vou realizar, vocês vão maravilhar-vos e vão admirar-vos com isso, com a obra que eu vou realizar no meio de vocês. E diz mais, e vós não crereis quando for contado. Lembra que eu disse para os irmãos que tem muita coisa que Deus faz, o trabalhar dele é diferente do nosso. Que quando ele fala, meu Deus, não acredito que o Senhor vai trabalhar dessa maneira, não acredito que o Senhor vai trabalhar dessa forma, a gente não crê muitas vezes, até ele mostrar como ele vai fazer, e até ele falar, não, isso que eu vou fazer, isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Vou ser bem claro. Quem queria passar pelo que Jó passou? Parecia o fim, não parecia para Jó? Não parecia o fim para ele? Mas no final não tinha um propósito? Não tinha. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Mas aquele trabalhar parecia ser um trabalhar que estava fazendo só Jó sofrer.
Irmãos, tem testemunhos que deixa a gente, irmãos, assim, admirado, vamos dizer igual aqui. Para Deus me trazer até aqui hoje, eu vi muitas pessoas morrer. Para Deus me trazer aqui hoje, eu tive que passar por várias situações. Num ano, só em um ano, eu perdi 4 pessoas. Em um ano. E eu não servi o Senhor Jesus, irmão, mas Deus estava me chamando. E eu não estava entendendo o que Deus estava querendo. E Deus foi trabalhando. Eu saindo para trabalhar, meu avô deu derrame. Meu avô ficou de cama. Fiquei cuidando dele. Daqui a pouco morre mais gente da minha família. Daqui a pouco, meu avô não morreu, graças a Deus, mas daqui a pouco morre gente da minha família. Daqui a pouco morre amigos. E tudo gente próxima. Teve coisas que eu testemunhei e eu vi na minha frente. E Deus me chamando. E eu não estava entendendo. O que para mim parecia ser luto, ser dor, hoje eu entendo que era livramento. Hoje eu entendo que era salvação para a minha vida. Hoje eu entendo que era Deus me chamando. Hoje eu entendo que era Deus querendo fazer uma obra na minha vida. Mas irmãos, quem quer que Deus trabalhe dessa forma? Principalmente pai e mãe, irmãos. Pai e mãe não quer ver o filho sofrendo de jeito nenhum. Mas tem hora que Deus não tem que acochar o filho. Você lembra do filho pródigo ou não? Quem lembra do filho pródigo? Deus não teve que permitir que ele perdesse tudo para ele voltar para a casa do pai. Quem quer ver o filho perdendo alguma coisa, irmão? Ninguém quer ver isso. Mas foi o trabalhar de Deus. Porque se ele tivesse tudo, não tivesse perdido, ele ia continuar no mundo. Mas Deus permitiu. Ele pode perder coisas, mas eu não perco meu filho. Eu trago ele de volta. Às vezes eu e você, irmãos, nós perdemos coisas. Podemos às vezes até perder pessoas. Mas quando Deus quer salvar a gente, Ele traz a gente de volta. E se você está aqui hoje, foi porque Deus trabalhou. E pode ter certeza, se você falar que Deus trabalhou da maneira que você queria, glória a Deus por isso. Mas Deus trabalhou para nos trazer aqui da maneira que a gente não queria. Pode ser que você entrou aqui por amor, mas eu garanto que a maioria aqui foi pela dor. Momento de luta, momento de sofrimento, falou: eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou aceitar Ele. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque eu sei que Deus está trabalhando no nosso meio. Eu sei que Deus está trabalhando na nossa família. Mas Ele vai trabalhar do jeito dEle, da forma dEle. Só confia nele, só acredita nele, deixa Ele fazer da maneira dEle, que no final vai ser melhor, que no final vai ser tudo certo. Aí Deus falou no 5: eu vou fazer uma obra que vocês não vão crer. Aí Deus fala: eu vou levantar a Babilônia, os caldeus. Versículo 6: e ali os caldeus vão julgar vocês. Meus irmãos, sabe quem eram os caldeus? Vamos dizer assim, era o pior povo que tinha na época. Então, ou seja, era uma potência mundial que tinha crescido. Então Deus ia usar esse exército, essa potência mundial, Nabucodonosor, para tratar com o povo. Seja, traduzindo para nós, é um ímpio tratando com um crente. Sabe por que muitas vezes Deus permite que aquele patrão fale certas coisas? Às vezes é um tratamento com a gente. Sabe por que muitas vezes Deus permite que um ímpio faz certas coisas? Tratamento com a gente. Fala: não, pastor, não existe isso. Pode ler toda a Bíblia. Deus permite que o ímpio faça as coisas muitas vezes para tratar conosco, para trabalhar no nosso caráter, para a gente chegar até onde Ele quer. E Deus falou: eu vou levantar, e eles vão fazer uma grande obra. Aí, irmãos, olha o versículo, para os irmãos entenderem, o versículo 12 do capítulo 1.
Olha o que diz: não és tu desde sempre o Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente ou traiçoeiramente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque falou: Deus, eu pedi para Deus trabalhar, agora Deus vai levantar um povo pior para tratar conosco que somos um povo de Deus. Aí fala: Deus, como que o Senhor pode deixar isso? Como o Senhor pode deixar isso acontecer? O Senhor sendo puro de olhos, o Senhor sendo justo, como o Senhor pode permitir essa situação, Senhor? Ele faz uma pergunta, e muitas vezes é aquilo que eu falei, não é a pergunta que a gente faz: Senhor, como o Senhor pode permitir isso? Como o Senhor pode deixar isso acontecer? Eu sou filho de Deus, eu não tenho que passar por nada. Não é assim não, irmão. Até Jesus, que era filho de Deus, não sofreu, não passou, mas ele venceu, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então fala: como o Senhor pode permitir isso? E ficar calado. Mas graças a Deus, irmão, que Deus faz tudo no seu devido lugar, que Deus faz tudo por um propósito. Aí quando nós chegamos, lembra disso. Aqui Abacuque pergunta: Senhor, o Senhor vai deixar isso acontecer? Um povo traiçoeiro, mais ruim, mais ímpio, vai julgar o justo? Aqui ele fica perguntando isso para Deus. Aí no capítulo 2, ele diz assim: sobre a minha guarda, versículo 1, estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for erguido. Traduzindo: Senhor, mesmo não entendendo, mesmo o Senhor permitindo que o ímpio vai se levantar para tratar com o justo, eu vou se colocar sobre a minha fortaleza, e eu vou ver o que o Senhor vai falar comigo. Aleluia, Jesus, aleluia. Se você não está entendendo, entra num particular com Deus, vê o que Deus tem para falar para você. Pode ter certeza, Ele é o Deus que esclarece, Ele é o Deus que mostra o propósito. O profeta Abacuque, mesmo vendo que a situação era difícil, mas não, eu vou orar, eu vou ficar ali na fortaleza, e eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Aleluia. E Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando com a igreja nessa noite. Entra no particular. Se não está entendendo, Deus vai esclarecer. Aí olha o versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu. Então o Senhor me respondeu. Lembra que eu falei? O nosso Deus é o Deus que responde. O Senhor vai te responder. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Traduzindo para nós, sabe esses outdoor que você vê com a letra bem grande? Deus está falando: faz isso, para que todo mundo quando vê, não outdoor, naquela época não tinha igual hoje, mas deixa bem legível, bem grande, para quem passar correndo ver. Hoje até você passa de carro, aquelas letras bem grandes, outdoor, dá para você ver o que está escrito lá. Então Deus falou: deixa que todo mundo veja, escreve bem, para todo mundo ver o que eu vou fazer. Aí olha o que diz o 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Fala para o seu irmão: a visão é para o tempo determinado. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? Até o fim falará e não mentirá. O nosso Deus não mente. Se tardar, espera-o. Se tardar, espera-o. Porque muitas vezes na nossa visão parece que está tardando, mas espera-o. Olha o que diz: porque certamente virá e não tardará. Hora que Deus fala, igreja, hora que Deus dá ordem, hora que Deus determina, tem que acontecer.
Só que nós devemos esperar o tempo de Deus para Ele cumprir aquilo que Ele falou a nosso respeito. Nós temos que esperar no Senhor. Aí olha o versículo 4, que é um versículo conhecido, que diz assim: eis que a sua alma se incha, a alma do ímpio não é reta nele, a alma do ímpio não é reta em Deus, mas o justo pela sua fé viverá. Tem coisa que a gente não entende, irmãos. Tem coisa que a gente não entende, mas a gente tem que ter fé e acreditar em Deus, porque o justo tem que viver pela fé. O justo tem que viver pela fé. Eu não estou entendendo, mas eu creio no Senhor, Deus. Eu confio no Senhor. Parece que está difícil, parece que vai ser o pior, mas eu confio, eu espero. Aleluia. No capítulo 1, Abacuque está questionando, mas no capítulo 2 ele diz: eu vou viver pela fé, eu vou acreditar. Deixa Deus usar quem Ele quiser usar, deixa Ele levantar quem Ele quiser levantar. Eu vou confiar na obra dEle, eu vou confiar naquilo que Ele vai fazer, eu vou confiar, eu vou viver pela fé. Aleluia. Meus irmãos, outro dia não, irmãos, já faz 4 meses, eu fui chamado para levar uma palavra em Epitácio, num retiro, e os irmãos sabem que a minha avó estava doente, e eu falei: Senhor, quando eu respondi, ela não estava da maneira que ela ficou quando eu confirmei, não, eu vou, mas ela não estava da maneira que ela ficou depois, perto de eu ir para esse retiro e levar a palavra. Aí eu fiquei preocupado, falei: minha avó está internada, a gente está visitando ela, e às vezes eu ficava o dia com ela, às vezes ficava a noite com ela. Falei: meu Deus, e agora? Eu vou ou não vou? O que eu faço? E se o Senhor for levar a minha avó agora? E se a minha avó for agora? E eu fiquei orando, irmão, preocupado com a obra, preocupado com a minha avó. Falei: Senhor, meu Deus, trabalha, Senhor. Aí, meus irmãos, do domingo para segunda, eu ia na segunda no retiro para levar a palavra. Deus me deu um sonho, e nesse sonho minha avó falava justamente assim: ainda eu tenho 1 semana. Minha avó falava assim para mim: filho, pode ir que eu ainda tenho 1 semana. Meus irmãos, eu falei para minha esposa, falei para quem era da nossa família, falei assim: eu tive esse sonho. Se Deus falou, a avó vai viver só essa semana. Meus irmãos, fui no retiro, levei a palavra. Quando foi no domingo, no outro domingo, Deus recolheu a minha avó. Aí você fala: mas isso aí é obra de Deus? É, porque minha avó era salva. É obra de Deus, sim, porque Deus revelou. É obra de Deus, sim, porque Ele confortou. É obra de Deus, sim, porque Ele guarda os seus servos, Ele cuida dos seus servos, Ele revela para os seus servos. Aí você fala: mas Deus recolheu a sua avó, Ele não podia curar, você não estava fazendo a obra, você não estava pregando, mas Deus quis levar, porque Ele sabia o que era melhor, e eu entendi. Mas, irmãos, nessa revelação que Deus me deu, nisso que Deus falou comigo, meu coração foi curado. Eu senti a cura de Deus, porque Deus falou e Ele fez. Tem coisa que Deus faz, irmãos, mas é para o nome dEle ser glorificado. E eu vi o trabalhar de Deus, eu vi o trabalhar do Senhor. E hoje os irmãos sabem que Deus nos trouxe para cá, para essa obra. E eu confesso aos irmãos que quando eu estava lá, eu pensava muito na minha avó, porque ela começou desde o começo conosco lá. Antes de eu ser pastor, ela já estava lá. Então eu pensava muito nela, e levar ela, como que ela ia. Mas depois que Deus levou, parece que também Deus tirou.
no meu coração aquela preocupação que eu tinha, porque Deus levou ela para estar com Ele. Aí eu falei até para minha esposa: amor, depois de um tempo, depois que aconteceu isso, parece que eu me desliguei mais lá do Brasil Novo. Deixa eu explicar, irmão. Eu morava com a minha avó no Parque do Povo, tinha um sonho de dar uma casa para ela. Sabe onde ela ganhou uma casa? Lá no Brasil Novo. Aí nós fomos lá com ela para a obra, e ela indo junto. Aí Deus agora nos deu uma casa aqui, transferiu a igreja para cá, e Deus nos trouxe para cá. A minha avó viveu a parte dela, viveu o momento dela, e você também, você viveu o seu momento. As pessoas que passaram viveram momentos dela, mas Deus te trouxe para o lugar certo. Mas primeiro o que Ele fez? Ele tirou os vínculos. Tem hora que Deus tira os nossos vínculos, irmãos, para o nosso coração ficar mais em paz, para trabalhar para Ele, para louvar Ele, para glorificar a Ele. Aí você fala: mas Deus tirou. Mas às vezes tem vínculo que Deus corta, que Deus quebra, mas é para a glória dEle. Eu vou aprofundar um pouquinho para vocês, irmãos, entender. Sabe o que Deus está falando para Abacuque? Abacuque, aqui o povo vai para cativeiro, aqui o povo vai ser levado para a Babilônia. É fácil você ver isso, irmão? Não é fácil. Mas Deus ia salvar o remanescente. Deus ia salvar o povo que se voltasse para Ele. Então, em nome de Jesus, você fala: mas foi fulano, foi ciclano. Mas Deus está permanecendo com os remanescentes, e Ele vai fazer uma grande obra. Aleluia. Aí Abacuque fala: mas eu vou viver pela fé, eu vou acreditar no Senhor, eu vou confiar. Aí é onde nós lemos no capítulo 3. Lembra? Começou questionando, começou perguntando. No 2 já está falando: eu vou aceitar, eu vou viver pela fé. E no capítulo 3, irmão, o que ele está fazendo? Está cantando. Aleluia. Talvez você pode até começar questionando, perguntando para Deus, mas você não pode terminar desse jeito. Você tem que passar a confiar em Deus e terminar adorando, terminar glorificando, terminar honrando. Olha o capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque em forma de questionamento, em forma de lamento, em forma de murmuração. Não, em forma de canto. Em forma de canto. Ah, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus transforma, irmão, nosso choro em alegria. Deus troca o questionamento pela fé. Deus troca o lamento pelo cântico. Aleluia. Aí olha o que Abacuque fala, irmãos. Irmãos, é uma coisa, parece ser fácil, mas é difícil. É só quem crê mesmo. É só para quem tem fé. Aí Abacuque agora ele fala para Deus trabalhar mesmo. Deus falou do jeito que ia fazer. Abacuque não questionou mais, falou: Deus, não faz desse jeito não. Ele não questionou mais. Sabe o que ele falou? Senhor, vamos ler o versículo 2. Ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Porque tem coisa que Deus fala, traz temor ou não traz? Traz temor. Mas ele também diz assim: aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, e na hora da ira lembra da misericórdia. Traduzindo: Senhor, trabalha, Senhor, trabalha no meio do seu povo, porque se o Senhor não trabalhar no meio do seu povo perece, seu povo desiste. E quando o Senhor estiver trabalhando, faz notória a tua obra. Traduzindo: faz notória a tua presença, faz notório os seus feitos. Deixa a gente ver que o Senhor está trabalhando.
Aí ele diz assim também: Senhor, na ira, lembra da misericórdia. Ah, meu Deus. Sabe o que ele está falando? Senhor, o Senhor é um Deus que não tem um culpado por inocente. O Senhor é o Deus que se ira também, porque a Bíblia diz que Deus se ira, mas lembra da misericórdia. Traduzindo para nós, sabe aquela pessoa que a gente fala, trabalha na vida daquela pessoa? Senhor, trabalha, mas ao mesmo tempo nós falamos: Senhor, tem misericórdia dela. Tem misericórdia daquela vida, tem misericórdia daquela alma, tem misericórdia daquele povo. E o nosso Deus é o Deus que tem misericórdia. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Não pede para Deus parar a obra não, irmão. Pede para Deus trabalhar, pede para Deus agir, pede para Deus converter, pede para Ele salvar, pede para Ele transformar, pede para Ele animar, pede para Ele. Aleluia. E Ele faz, irmãos, Ele trabalha, Ele faz a obra. Aleluia. A minha esposa deu testemunha aqui, irmão, lá afastada, desviada, e a família orando e jejuando por ela, a avó e a tia. E Deus fez a obra, Deus salvou. Oh Deus, eita glória. Tem gente que está desviado, mas vai voltar. Tem gente que está afastado, mas vai voltar. Continua orando, continua buscando, continua apresentando em oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês vão ver gente nova entrando por essas portas. Aleluia, aleluia, Jesus. Meus irmãos, olha o versículo 13 do capítulo 3. Olha o que diz: Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Deus ia permitir que Nabucodonosor tratasse com o povo. Só que depois aquele mesmo Nabucodonosor que ia tratando com o povo, Deus ia tratar com ele. Vou traduzir. Sabe aquela enfermidade que às vezes você fala: meu Deus, essa enfermidade está em alguém na minha família, está na minha casa. Meu Deus, o Senhor está permitindo isso? O Deus que permite a enfermidade é o Deus que tira a enfermidade. O Deus que permite a enfermidade é o Deus que tira a enfermidade. Mas Senhor, por que essa escassez financeira? Por que as portas se fechou? Por que parece que não rende? O Deus que permite a escassez é o Deus que envia a bonança, é o Deus que envia a providência, é o Deus que envia recurso. Mas Ele deixa a gente ser trabalhado, Ele deixa a gente ser tratado. Só confia nele. Senhor, mas logo em alguém da minha família, mas logo no meu emprego, logo na igreja, logo deixa Deus trabalhar, irmão. Como eu disse, tem coisa que a gente não entende, mas se a gente buscar de Deus, Ele conforta o nosso coração. Aleluia. Olha o versículo 16. Olha o que diz, capítulo 3. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, o meu interior se estremeceu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Olha o que Abacuque está falando. Mesmo que eu esteja todo estremecido, comovido por dentro, mas descanse eu no dia da angústia.
Irmão, quem tem descanso no dia da angústia? Só quem serve a Deus. O salmista falou: na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Deus não falou, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Antes Ele diz: em mim tem as paz. O que Ele está falando? Senhor, que descanse eu no dia da angústia. Quando o Senhor vier contra o povo que nos destruirá. A palavra destruir aqui não significa que Deus ia permitir que todo o povo de Deus fosse morto, não é isso. Deus ia permitir que Deus tratasse com o povo dele, ou o ímpio tratar com o povo dele. Mas o profeta está falando: descanse eu no dia da angústia. Quando o Senhor vier tratar com o povo que está tratando com a gente, ou que está fazendo mal para a gente, que está querendo destruir a gente, então fica descansado. Está vendo Deus agir? Descansa. Descansa no Senhor, porque Ele vai vir e Ele vai tratar com o povo que muitas vezes se levanta contra a nossa vida. Aleluia. Vamos ler o 16 de novo. Olha o que diz: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Quando Ele vier, quando Ele quem? Deus, contra o povo que nos destruirá. Descanse eu, quando o povo vier, quando Deus vier, quando o povo vai nos destruir. Irmãos, já pensou? O povo está tratando com você, e você tem que descansar em Deus, passando pelaquela prova, passando pelaquela situação, você está descansando em Deus. Meu Deus, como que ele está no deserto e ainda ele está vivo? É porque Deus envia o corvo, Deus envia a água, é porque ele está descansando no Senhor. E já foi falado aqui em Isaías: Deus conservará em paz cuja mente está firmada nele. Então descanse em Deus, porque Deus trabalha tratando em nós, mas Deus também trabalha contra aquilo que trata conosco. Mas você fala: o patrão está se levantando, mas Deus vai tratar com o seu patrão. Fica tranquilo, Deus não é injusto, Ele não tem um culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Aí, em meio a tudo isso, para nós encerrarmos, versículo 17 do capítulo 3. Portanto, quem vai sair daqui hoje falando isso? Mas pastor, eu queria sair daqui achando que eu ia sair cheio de trigo, cheio de dinheiro, cheio de vinho, com o bolso cheio. Deus pode fazer isso aí. Queria sair daqui sabendo que Deus já ia dar vitória amanhã. Queria sair daqui com a profecia dizendo que eu vou chegar em casa, vou ter uma grande surpresa. Mas olha o que o profeta faz. Versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que Deus não faça o que eu quero, ainda que não seja do meu jeito, ainda que eu não chegue lá em casa, o celeiro esteja cheio. Olha o que ele diz: nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou fale, não dê, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Traduzindo, ainda que Deus não agiu ainda, irmãos, ainda que você chegue na sua casa, o celeiro esteja do mesmo jeito, ainda que você chegue na sua casa, a situação esteja do mesmo jeito, se alegre no Senhor, confie no Deus da sua salvação, porque na hora certa Ele vai agir. Irmão, tem que ter fé ou não tem que ter fé? Me desculpe pelo que eu vou falar. Tem gente que vem um dia no culto e já quer que Deus resolve tudo. Não é assim que funciona, irmão. Tem dia que Ele faz, não é? Não tem coisa que Ele faz na hora, mas tem coisa que Ele demora para fazer. E o que a gente tem que fazer? Confiar, acreditar nele.
e crê que Ele vai fazer, crê que Ele vai dar vitória. Então volta para sua casa hoje, não questionando, mas volta adorando, volta glorificando. Confia no Deus da sua salvação. Eu me alegrarei, ainda que a situação esteja difícil, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Irmão, o crente, o cristão, o servo fiel, ele não se alegra só por circunstância. Porque se a gente só se alegrar por circunstância, tem dia que o dia está ruim, não está, irmão? Tem dia que a situação está feia. O crente se alegra porque ele tem o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. O crente se alegra porque ele aceitou o Salvador. O crente se alegra porque a alegria dele não está numa coisa, a alegria dele está numa pessoa. A alegria nossa tem que estar em Cristo, irmão. A alegria nossa tem que estar em Jesus. Porque você tendo ou não tendo, mas você tem a alegria da salvação, você tem alegria no Senhor. Porque vocês acham que muita gente tem para dar e vender, vamos dizer assim na linguagem de hoje, mas não tem alegria. Você chegar na casa dele hoje, ele pode pedir o que ele quiser, o que ela quiser, tem dinheiro abarrotado, mas não tem alegria, quer tirar a vida, porque está colocando alegria em coisas, mas não colocou numa pessoa. A nossa alegria é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa alegria é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E para encerrar, irmãos, olha o que ele diz: Jeová, o Senhor, é a minha força. Jeová, o Senhor, é a minha força. A nossa força não está em cavalos, a nossa força não está em carros. Uns faz menção, uns diz confia em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa força está no Senhor. Por que você não desistiu? Porque nós não desistimos, é porque a nossa força está no Senhor. Olha o que diz agora, olha a confiança do profeta: Ele fará os meus pés como os das servas, ou como das corças. As corças, ó, elas vão saltando, ó. As servas, ó, elas saltam na pontinha do pé. O Senhor nos faz, irmão, caminhar. Olha o que ele diz: e fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele termina: para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Sabe o que ele está dizendo? Deus não agiu ainda, mas eu estou cantando, e eu vou enviar para o cantor mor, cantor-chefe, vamos dizer assim, cantor maior, sobre os instrumentos de música. Eu estou passando por isso, mas eu estou louvando e adorando. Ah, Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Pode fazer o que Deus te chamou para fazer, mas eu estou passando por isso, eu estou passando pelo aquilo. Tira em nome do Senhor Jesus aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, e volte a louvar, volte a glorificar, volte a honrar, e confia no Senhor, porque na hora certa Deus nos colocará sobre a altura que Ele quer nos colocar. Irmãos, para encerrar, Abacuque, ele profetizou no ano 606 a.C. Um ano depois, 605, veio a Babilônia, levou o povo para cativeiro. O povo ficou em cativeiro, a gente sabe, 70 anos. A primeira leva que voltou do cativeiro foi em 538 a.C. Mas o que isso implica para nós? Deus falou que ia tratar com o povo de Deus primeiro, não falou? Deus tratou, vai para cativeiro.
Mas Deus não falou que ia tratar com o povo, que tratasse com o povo dele? Deus não falou que ia trazer o povo de volta e ia sarar o povo? Deus trouxe o povo de volta. Deus pode estar tratando conosco hoje, irmão, mas se a gente permanecer firme, Ele vai nos restaurar. O nome dEle vai ser glorificado, o nome dEle vai ser honrado, e a gente vai contar testemunho. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estava como aqueles que sonham, e dizia: grandes coisas fez o Senhor por esses. E nós dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Se Deus te deu um louvor, pode louvar o Senhor. Deus vai mudar o nosso cativeiro, irmão, mas descansa nele, é na hora certa, é no tempo certo. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu sei que você está sentindo também. Deus está falando contigo. Descansa o coração. Volta para casa hoje confiando em Deus. Não questiona mais não. Só confia, só acredita. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo